Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Essa semana, as atividades de ciências vão ser feitas no formulário, assim como vários professores já têm usado. Eu vou enviar para vocês o link do formulário, vocês têm que acessar, responder e me enviar. No caderno de vocês, vocês vão copiando pergunta e resposta, deixar no caderno para quando a gente retornar às aulas, tá bom? Então, deixa no caderno e responde o formulário no celular de vocês. Bom, a nossa semana agora vai continuar falando sobre as mudanças de estado físico dos materiais. Então, nós temos o sólido, o líquido e o gasoso novamente. Nós vamos detalhar um pouquinho mais e aí na próxima semana é que a gente começa a falar de alguns outros assuntos. Bom, fazendo uma revisão do que nós já tínhamos falado semana passada, e aí depois nós vamos acrescentar mais umas coisinhas. Semana passada nós falamos dos 3 estados físicos da matéria: o sólido, o líquido e o gasoso. Nós falamos que as partículas atômicas, nós falamos que os aglomerados atômicos, eles ficam o quê? Unidos no estado sólido, fica tudo bem juntinho. No estado líquido, eles ficam um pouco separados e no estado gasoso, eles vão ficar mais separados. Foi o que nós falamos semana passada. Aqui, olha, acrescentando algumas coisas. Como no estado sólido tá tudo muito juntinho, ó, as bolinhas, as partículas ou aglomerados atômicos, eles estão bem unidos. Existe uma força de atração grande entre essas partículas. Quando existe essa força de atração grande, nós dizemos que existe aqui uma baixa energia cinética. A energia cinética é a energia responsável pelo movimento. Então, essas partículas, como elas estão bem unidas, não tem espaço para ficar se movimentando. Então, como é que uma bolinha vai mexer ali? Porque elas estão grudadinhas, então falta espaço para movimentação. Então, se não dá para ficar movimentando, nós vamos falar que tem uma baixa energia cinética. Já no estado líquido, existe um certo distanciamento entre as partículas, ó. Tem pequenos espaços entre as partículas, então elas conseguem se movimentar. Não é um movimento grande, mas elas conseguem realizar pequenos movimentos. Como aqui tem pequenos movimentos, nós vamos falar que tem uma energia cinética intermediária. A energia cinética é a responsável, então, pelo movimento. Já no estado gasoso, o que nós temos? Ó, as partículas, esses aglomerados atômicos, eles estão distantes, tem bastante espaço entre uma bolinha e outra. Então, quer dizer que as partículas, elas vão se movimentar mais. Quando se movimenta mais, nós vamos falar que tem uma alta energia cinética, maior energia cinética. Então, aqui, ó, é uma menor energia cinética, porque o movimento, ó, não tem espaço para as partículas, pensa nas bolinhas, né? Para as partículas se moverem. Aqui tem um pequeno espaço, então é uma energia cinética intermediária, porque vai realizar um pequeno movimento. E aqui a gente já tem bastante espaço, então é uma energia cinética maior. Energia cinética é a energia relacionada com o movimento. Aí, outra coisa que a gente precisa rever, que vai entrar nesses exercícios também, é a parte das mudanças de estado físico, que nós já falamos. Tem o sólido, quando passa para o líquido, eu chamo de fusão, derreteu, fundiu. Do líquido passando para o gasoso, para essa forma de vapor, é a vaporização. Depois o contrário, aqui a gente tem, ó, do gasoso para o líquido. Quando esse vapor encosta em uma superfície fria, vai passar para a forma líquida, que é a condensação. E depois, quando o líquido passa para o sólido, vai ser a solidificação. Lembrando que nós temos a passagem do sólido direto para o gasoso, que é a sublimação. A sublimação é do sólido direto para o gasoso.
não vai passar pela fase líquida, não tem a fase líquida. E pode passar do gasoso direto para o sólido. Isso eu chamo de ressublimação ou pode chamar também de sublimação, mesmo nome de cima. Agora, o que nós temos? Quando nós falamos da fase gasosa, fase líquida, fase sólida, isso tem a ver muito com a pressão. O que vai interferir nessas fases? A pressão e a temperatura. Da temperatura, se a gente for falar que é mais fácil. A temperatura, se eu tenho uma temperatura até 0 graus, ou 0 ou menos, uma temperatura negativa, a substância vai se encontrar, então, no estado sólido, no caso da água. A água, 0 graus ou menos, uma temperatura negativa, vai ficar no estado sólido. Se eu pego a água de 0 a 100 graus, líquido, é a fase, o estado líquido. Acima de 100 graus, quando começa a ferver, a ebulição, né? Vai começar a ferver essa água, aí vai passar para a forma de vapor, que é a fase gasosa. Então, a água 0 graus ou menos é estado sólido. De 0 a 100, estado líquido. E acima de 100 graus, quando está fervendo, é o estado gasoso, né? Que vai se encontrar, então, na forma de vapor. Agora, quando nós falamos desses estados, o que nós temos? Olha, o estado sólido, aqui, olha, vou pegar um gelo aqui, ó. O estado sólido, ele tem aqui uma forma definida. Ai, tá pingando aqui, ó. Tem uma forma definida. Então, eu tenho um gelo aqui, essa forma está definida. Agora, se eu pego, por exemplo, a água, ela vai adquirir a forma do recipiente. Então, se eu tenho, olha, a água nesse recipiente, ela adquiriu esse formato desse pirex. A água, ó, nesse copo, vai adquirir o formato do copo. Tanto é que se eu peguei o pirex vazio, vou despejar a água aqui, ó, vou derramar um tanto de água, ó. Vai adquirir o quê? Estava na forma do copo, essa água vai adquirir a forma desse pirex aqui. Agora, se eu pego a fase gasosa, o gás vai adquirir o quê? A forma, por exemplo, dessa bola, tá cheia de gás, adquiriu a forma da bola. Se eu encher uma bexiga, vai adquirir aquela forma da bexiga e assim por diante. E eu consigo, ó, as partículas no estado gasoso, elas têm mais espaço entre elas. Então, eu consigo o quê? Comprimir, ó. Eu vou conseguir apertar isso daqui. Eu vou comprimir. Se eu for comprimindo aqui, vai chegar uma hora que vai estourar. Agora, se eu pego o gelo, ó, peguei o gelo. O gelo, ó, eu não vou conseguir comprimir esse gelo, porque as partículas já estão juntas. Não tem como eu juntar mais, né? Agora, ali, a bola, a bexiga, eu já consigo apertar. Então, os 3 estados físicos da matéria são esses. E essas são as mudanças de estado físico. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre as questões, tá?